Deus, da Padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 43ª reunião ordinária conjunta das comissões do ano 2019. Um bom dia a todos, uma boa segunda para todos, uma boa semana. Né, e já para a gente dar início aqui, até que pelo motivo da nossa pausa estar um pouco extensa, nomeio como relator dessa reunião o vereador Paulo Bigodinho, o qual peço que faça a chamada dos vereadores e a leitura de alguma correspondência, se houver. Bom dia. Ei. Bom dia. Boa segunda a todos também. Vamos lá. Chamada. André Luiz Leite. Presente. César Augusto Lara Diniz. Presente. Henri Santos do Amaral. Ivo da Costa Melo. Zé Cláudio Santos. Presente. Zé Marcelino de Oliveira. Luísa Maria Ferreira Pinto. Márcio Antônio Ferreira. Neilo Aldrin Vieira Cabral. Nilson Martins da Conceição. Paulo Henrique Paulino Silva presente. Reginaldo Almeida Fernandes. Presente. Sandro Lúcio Souza Coelho. Sérgio Ricardo Diniz Costa. Suzane Duarte Almada. Wagner José Alves. Presente. Wagner de Andrade Pereira. Senhor presidente, a correspondência aqui. Santa Luzia, 9 de dezembro de 2019, é o presidente das comissões conjuntas da Câmara Municipal de Santa Luzia. Senhor presidente, vereador César Lara, justifica a minha ausência hoje na reunião das comissões no plenário dessa casa por consulta e exames médicos. Estando certa a compreensão de todos os pares, vereador Neilo Cabral. Sendo só. Ok. Para a gente já dar celeridade aqui nos trabalhos, a ata da 40ª reunião, de autoria do vereador Vaguinho, já foi enviada nos e-mails, não é isso, vereador? E já nesse sentido, eu coloco em apreciação a dispensa da leitura dessa ata. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Dispensa aprovada. 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos. Ata da 40ª reunião ordinária conjunta das comissões. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada, 10 votos. 8 votos? Ah, porque a Luísa saiu aqui e Suzane. 8 votos. 9 votos. Suzane chegou. Ata da 41ª reunião de autoria do vereador Reginaldo Gás, também já foi enviada nos e-mails. Coloco em discussão, apreciação, dispensa de sua leitura. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Dispensa aprovada, 9 votos. Ata da 41ª reunião ordinária conjunta das comissões, em discussão e em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada, 9 votos. A ata da 42ª reunião ordinária conjunta das comissões, de autoria do vereador André Leite, fica prorrogada para a próxima reunião, a pedido do mesmo. E já iniciando aqui a nossa pauta, nós temos o anteprojeto de lei 016, de autoria do vereador Ivo Melo. Passo a palavra ao vereador Henri Santos, relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação, para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, pares. Bom dia a todos. Parecer ao anteprojeto de lei 116/2019, que altera o artigo 1, primeiro, da lei de número 3.733, de 26 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a remuneração dos conselheiros tutelares de Santa Luzia, com fundamento no artigo 134 da lei de número 8.069, de 13 de junho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e no artigo 42 da lei de número 3.372, de 16 de julho de 2013, do município de Santa Luzia. Foi protocolado em 13 de novembro de 2019. O mesmo foi encaminhado à relatoria dessa comissão para emissão de parecer conjunto, que se constitui baseado nos pressupostos legais,
da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. Inicialmente, observa que o anteprojeto está redigido em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e ortografia oficial, devidamente subscrito pelo seu autor, além de trazer o assunto suscitante registrado em emenda, tudo na conformidade do dispositivo do artigo 179, seguinte do Regimento Interno da Câmara Municipal. O anteprojeto visa estabelecer o valor da remuneração dos conselheiros no âmbito do município de Santa Luzia, conforme permite o Estatuto da Criança e do Adolescente. Analisando a matéria em referência, conclui-se pela admissibilidade no mérito do anteprojeto de lei número 016/2019, atende aos critérios da constitucionalidade e legalidade. Sala de sessões, 9 de dezembro de 2019. Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o anteprojeto de lei 016/2019. Relator Henri Santos. Favorável. Vice-presidente Paulo Bigodinho. Favorável. Presidente César, também voto favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o anteprojeto de lei 016/2019. Relator Vaguinho. Favorável. Vice-presidente André Leite. Favorável. Presidente Suzano Duarte. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas o anteprojeto de lei 016/2019. Relator em substituição, Henri Santos. Favorável. Presidente Suzano Duarte. Aprovado por essa comissão por 2 votos. Solicito ao vereador Henri Santos que se manifeste sobre o projeto de resolução 045/2019. Projeto de resolução 045/2019, que dispõe sobre a alteração do regimento interno, resolução 007/2014, foi protocolado em 30 de outubro de 2019 pelo vereador Paulo Bigodinho. O mesmo foi encaminhado à relatoria das comissões para emissão de parecer conjunto que se constitui baseado nos pressupostos legais da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. Em justificativa escrita, menciona que a proposta tem por objetivo o desmembramento e a criação da Comissão de Meio Ambiente. O projeto de resolução subanálise versa sobre o desmembramento da Comissão Permanente para a criação da Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal. O objetivo do projeto de resolução e análise é o grande valia e abre um espaço de discussão dessa forma permanente na Câmara Legislativa no município de Santa Luzia. Em vista disso, a proposta está dentro da competência constitucional e ente municipal e a matéria de competência privativa do Poder Legislativo deve ser regulada através do projeto de resolução. Analisando a matéria em referência, conclui-se pela admissibilidade por cumprir mandamentos legais, constitucionais, não havendo vícios formais e procedimentais no que diz respeito à sua propositura no mérito do projeto de resolução 045/2019, atende aos critérios da constitucionalidade e legalidade. Sala de sessões, 9 de dezembro de 2019. Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de resolução 045/2019. Relator Henri Santos. Favorável. Presidente César, voto favorável, aprovado por 2 votos. Seguindo a nossa pauta, nós temos aqui o substitutivo 001 ao PL 028/2019. Esse projeto, ele estava no stand-by durante um tempinho, em razão de um pedido do autor, né, no caso aqui o vereador Ivo Melo, que estava ainda em conversas com a Procuradoria do município, também com o próprio prefeito, para ver a possibilidade de vir um projeto diretamente do Executivo sobre o assunto. Só para deixar registrado aqui, o assunto é a questão do IPTU lá do Instância dos Lagos. E analisando aqui o texto, né, desse projeto de lei 028, inclusive também em conversa com a própria procuradora aqui da casa, a doutora Rose, nós chegamos à conclusão de que seria muito prematuro a gente fazer qualquer tipo de parecer, qualquer tipo de votação aqui desse 028, sem maiores esclarecimentos sobre as questões financeiras mesmo desse caso. Em razão disso, enquanto presidente das comissões, eu fiz um ofício, já fiz o protocolo junto à procuradora, e nesse ofício a gente vem pedindo lá uma série de informações, onde a gente vai ter base e condições mais palpáveis aí para tramitar e votar esse projeto 028. Mas gostaria de deixar registrado e que constasse em ata, vereador Paulo, essa questão do 028, que volta, né, à pauta, ficando, no entanto, suspenso por hora, enquanto a gente recebe resposta do ofício que eu mandei para a procuradora. Alguém quer fazer algum comentário desse 028?
Ok. Seguindo aqui também nossa pauta, um outro projeto também que já tramita aqui há um tempo é o 071/2019. Só para deixar registrado também, durante o ano aí nós tivemos alguns projetos, né, que demandaram maiores conversas, e aí a gente foi postergando aqui a discussão e votação, como o 028, que eu disse agora há pouco, e agora também o 071. Esse 071 é aquele sobre a saúde, né, o plano de cargos e salários da saúde. Salvo engano, teve uma reunião com o pessoal da saúde, onde o vereador Paulo, presidente da comissão, presidiu, e fato é que, enquanto presidente das comissões, a gente tem que tramitar esse projeto, não chegou nada oficial para retirá-lo de pauta, ao que parece também não houve uma conclusão das conversas, e a questão está aí meio solta, onde a gente precisa tomar um rumo, né, e uma decisão sobre esse 071. Fiz contato com o vereador Paulo na semana passada e passo a palavra ao mesmo aí para discorrer sobre essa matéria, o que ficou decidido, o que vai ser feito. Senhor presidente, na verdade foi o que o senhor acabou de relatar. Não houve um acordo, as reuniões não andaram, os trabalhadores ainda estão tentando uma pauta aí com a Secretaria de Saúde e possivelmente também a Secretaria de Governo. Se o projeto tem que ser colocado em pauta, infelizmente nós vamos ter que caminhar com ele sem ter uma definição a respeito disso. Mas o que eu posso estar fazendo é, depois da reunião, novamente tentar mais tratativas para ver se a gente consegue entrar num denominador comum aí entre os trabalhadores e o governo. Se o líder de governo, Márcio Ferreira, puder nos ajudar nessa missão aí, também vai ser de bom ouvido. Posso complementar a sua fala, presidente da Comissão de Saúde? Então, bom dia a todos novamente. Eu queria apresentar uma sugestão. Como o Paulo disse, nós da Câmara também fomos informados da formação de uma comissão de representantes servidores, assim como o Executivo foi. Agora há pouco a gente fez mais uma vez o contato com um deles, que é o Evandro, que, por sua vez, disse que, embora tenha se tentado algumas reuniões e a construção de um cronograma com o Executivo para discutir essa pauta não teve sucesso. Eu até, a pedido dele, repassei o ofício que nós recebemos do Executivo cobrando que esse projeto entre em pauta, mas eu queria sugerir, ainda estou tentando aqui falar com o secretário de Governo também, queria sugerir e também pedir que um reforço do representante, do líder de governo aqui na Câmara, que aí, senhor presidente, se a gente pudesse adiar um pouquinho na reunião a discussão desse projeto e, nesse meio tempo, ver se o secretário de governo dá um retorno e aí, se o líder de governo consegue ter uma conversa para ele poder ser, não sei se retirar de pauta, alguma coisa, até que a gente, de fato, consiga ter uma discussão ou uma devolutiva dos servidores. Eu não me sinto confortável em votar enquanto não tiver um posicionamento dos servidores, que é o grande interessado no projeto. Então, para a gente não ficar numa situação que comprometa o cronograma aqui, também não traga prejuízo para a prefeitura e, principalmente, a gente não vote em algo que e não esteja em acordo com os servidores, que a gente possa, pelo menos ainda alguns minutos, esperar um pouco, ver se a gente consegue conversar com o secretário de governo e tentar ainda aí um prazo até que a gente possa ter esse posicionamento dos servidores. É a minha sugestão. De minha parte aqui, vereadores, também quero apresentar uma sugestão para a Comissão de Saúde para enviar um ofício para o Executivo pedindo maiores esclarecimentos sobre esse 071, se há mesmo a possibilidade ou não de se rever o texto, se querem que tramita, se vai modificar algum detalhe, para a gente ter a questão formalizada mesmo. Assim como eu fiz com o 028, né, onde eu enviei aqui o ofício, eu sugiro que a comissão faça um ofício também desse 071, para que a gente tenha alguma coisa mais formal. E, por hora, eu vou tirá-lo de pauta aqui, então, 071, okay. Até porque eu tenho certeza que ninguém aqui tem esse assunto ainda maduro para ser votado. Acho que é uma situação prudente, quero que conste em ata também, que o motivo de retirada de pauta aqui é a insegurança de todos nós, aí gostaria até de confirmar se é isso mesmo, a insegurança de todos nós hoje em estar votando esse projeto, porque
eu fui oficiado aqui pelo presidente Ivo Melo sobre o prazo desse projeto, onde a gente precisa tramitar. Se a gente não tramita no prazo, pelo nosso regimento interno, a gente pode sofrer aí a questão de modificação de comissões. Esse projeto que está hoje aqui nas nossas comissões, o presidente Ivo Melo pode nomear uma nova comissão para tramitar o projeto. E, mesmo correndo esse risco, eu não vou votar esse projeto aqui hoje, estou retirando ele de pauta. Já alerto que vai voltar para a pauta na próxima segunda-feira. E fiquem todos aí avisados nesse sentido para a gente tentar resolver o quanto antes. Podemos fazer assim? Ok. Só para eu constar em ato, então, Paulo Bigodinho, por favor. Ok, senhor presidente. Nós vamos encaminhar o ofício. Seguindo também aqui a nossa pauta, temos mais alguns projetos aqui também de longa data, que a gente já vem discutindo aí arduamente. Inclusive, vamos dizer assim, eu particularmente, né, respondo por mim, não reconheço a tramitação desse 091 e 093, mas enquanto presidente de comissão, eu sou obrigado a colocá-los aqui em pauta. Esse 091 está pendente de discussão e votação na Comissão de Administração Pública, Política Urbana, Rural e Habitação. Relator da Administração Pública, o vereador Vaguinho, o qual passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os nobres vereadores e vereadoras. Eu fui notificado até mesmo desse parecer, senhor presidente, no qual o mesmo já tinha, eu já tinha feito ele, né, e entrado com ele nessa casa, mas devido às novas audiências públicas, a gente, no caso aqui, manteve, vamos alterar só a data. Vou fazer a leitura do parecer 091. Este parecer tem por objetivo a análise do mérito do projeto de lei 091/2019, que altera os dispositivos da lei número 2414, de 27 de dezembro de 2002, que institui a contribuição de iluminação pública no município de Santa Luzia e dá outras providências. De acordo com o apresentado pelo Poder Executivo, bem como de toda a discussão realizada, e a possibilidade de termos de prestação de serviço de iluminação pública no âmbito do município mais eficiente e com valores reduzidos, conclui-se pelo seguinte entendimento. O projeto tem por objetivo alterar a lei de número 2414 de 2002, que institui a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública do município de Santa Luzia, CIP, trazendo em seu bojo o conceito do serviço de iluminação, o qual compreende a iluminação de vias, logradores e demais bens públicos de uso comum, a instalação, a manutenção, o melhoramento, a eficientização, a operação, a administração e a expansão da rede de iluminação pública, retirando a previsão anterior que incluía prédios públicos em sua redação. Ademais, em seu artigo 2º, o projeto dispõe sobre a alteração do artigo 4º da Lei de número 2414 de 2002, determinando a modificação relativa ao modo pelo qual se dará a arrecadação e recolhimento da CIP pela concessionária de energia elétrica. As alterações legislativas pretendidas pelo Poder Executivo encontram fundamento no artigo 2018 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, de número 414/2010, alterada pela Resolução Normativa 587/2013, que determinou a transferência compulsória dos ativos de iluminação pública por parte das concessionárias. Ainda nota-se que a modificação se faz necessária à pretendida concessão de serviço de iluminação pública por meio da modalidade de concessão administrativa, parceria público-privada. Assunto tratado no projeto de lei número 093/2019, que também tramita nesta casa e que deve ser analisado de forma conjunta com o presente projeto.
Pelo exposto, conclui-se pela viabilidade das alterações realizadas em conformidade à Constituição, à legislação federal e às legislações municipais pertinentes ao tema. Esse é o parecer, senhor presidente. Cadê? Questão de ordem do presidente. Pois não, vereadora Suzane. Eu queria verificar o seguinte, tanto para o 91 como o 93, devido à realização da audiência na quarta-feira, e confirmei aqui com a nossa procuradora que o instituto que foi contratado, o outro produto que ele tem que entregar para a gente é um parecer do acompanhamento e análise desse projeto também. Então, tendo em vista a leitura do parecer pelo nosso relator, mas considerando essas duas coisas, eu queria pedir vista só para a gente casar tudo isso, né? O parecer com algumas coisas várias questões que foram pontuadas na audiência e, afinal de contas, nós gastamos um dinheiro com o material ser fornecido pelo IPGC. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Márcio. É só para dizer para a nova vereadora Suzana, do prazo, como é que está a questão do prazo no tocante a essa questão? A questão te respondendo, porque eu também fui oficiado nesse sentido, nós somos provocados para pautá-lo, é o que está acontecendo aqui hoje. Foi feita a leitura do parecer. Esse parecer, pelo menos de minha parte, eu o ouvi agora, imagino que todos vocês também, e é legítimo o pedido de vista da vereadora, que de imediato já prazo concedo. de acordo com o regimento interno? É isso que eu quero. Se o presidente da casa entender que houve alguma infração, ele pode tomar as providências necessárias, mas eu vou conceder a vista. Isso, exatamente, não obstante a competência de Vossa Excelência conceder a vista, é só para chamar a atenção, porque, de qualquer forma, nós temos que adentrar ao mérito da questão e precisamos de dar uma solução no que pertine a essa condição. Dando vista ou não, é uma faculdade que está peculiar ao trabalho, ao mundo de Vossa Excelência, e aí nós não temos como falar que sim ou que não. De qualquer forma, é só para chamar a atenção e eu gostaria que as minhas palavras seja constada em ata. Ok. Projeto de Lei 093, nós tivemos a emenda substitutiva 001, emenda essa que ainda não passou por nenhuma comissão. Então, já passo aqui de imediato a palavra para o vereador Henri Santos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para apresentação do seu parecer sobre a emenda 001. Análise à emenda modificativa 001 ao PL 093, que altera o inciso 1 do artigo 3º do PL 093/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar parceria público-privada, PPP, para a prestação de serviços de iluminação pública no município de Santa Luzia, na forma da Lei Federal de número 3.058, de 4 de fevereiro de 2010, e do artigo 116 da Lei Orgânica do município. Foi protocolado em 17 de outubro pelo vereador Zé Cláudio. O mesmo foi encaminhado à reitoria dessa comissão para emissão de parecer, que se constitui baseado nos pressupostos legais da Constituição Federal, Lei Orgânica do município e regimento interno. Inicialmente, salientar que o relator se nega a emitir parecer da presente emenda, visto que não reconhece o prosseguimento do trâmite do projeto de lei 093/2019, cujo parecer já foi pela rejeição do referido projeto e, portanto, não tem condições de emitir parecer da emenda modificativa 093/2019. Sendo sócio, presidente. Ok. Tendo em vista nessa novidade, eu vou fazer vista desse parecer para analisar aqui a melhor alternativa. Projeto de Lei 129/2019, de autoria do vereador Wagner. Passa a palavra ao vereador Henri Santos para apresentação do seu parecer. Análise ao PL 129/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos que exercem mandato eletivo no Poder Executivo de Santa Luzia, residindo no município. Foi protocolado em 2 de outubro pelo vereador Wagner Guiné. O
O mesmo foi encaminhado à relatoria das comissões para emissão de parecer conjunto que se constitui baseado nos pressupostos legais da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. O insigne autor apresentou justificativa escrita. Proposta tem por objetivo fixar residência de fato de prefeito e vice-prefeito eleito democraticamente durante o período do fiel cumprimento de mandato. Inicialmente observa que o projeto está redigido em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e ortografia oficial, devidamente subscrito pelo seu autor, além de trazer o assunto suscitante registrado em emenda, tudo na conformidade do dispositivo do artigo 179 a seguinte do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Luzia. Verifique-se ainda a distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo. Descarte e ressalta os cumprimentos do requisito de admissibilidade. O projeto de lei subanálise versa sobre a obrigatoriedade de prefeito e vice-prefeito do município de Santa Luzia durante o mandato. Inicialmente, verifica-se que a referida matéria deveria ser vinculada via emenda à lei orgânica, cujo quórum de votação é qualificado. Também se verifica que o projeto de lei em comento possui vício de iniciativa, uma vez que determina multa para o descumprimento da lei, que extrapola a competência legislativa dessa Casa. E, por fim, o Tribunal Superior Eleitoral exige domicílio eleitoral para fins de elegibilidade e que sequer necessidade abrangida pelo projeto de lei. Dessa forma, entende-se que a proposição legislativa não está em comento. O comento está em conformidade, não está em conformidade com o ordenamento jurídico e com as normas do direito administrativo. Analisando a matéria em referência, conclui-se pela rejeição do projeto de lei 129/2019, por não atender os critérios da legalidade. Sala de sessões 9 de dezembro de 2019. Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei 129/2019. Relator Henri Santos. Rejeitado. Vice-presidente Paulo Bigodinho. Com o relator. Presidente César, também voto com o relator. O projeto, então, fica rejeitado e arquivado. Seguindo aqui a nossa pauta, coloquei aqui apenas para constar a apresentação dos projetos de lei 101 e 102, né? No caso aí a LOA e a PPA. Também a emenda aditiva modificativa ao projeto de lei 101/2019. Só que eu entendo mais prudente a discussão desses projetos na parte da tarde, salvo engano 5 horas, não é isso? A gente vai ter aqui mais uma oportunidade de estar discutindo esses projetos. Coloquei aqui em pauta mesmo só para reacender o assunto e já tomando as vezes aqui da vereadora Suzane, já faço o convite para todos os vereadores estarem aqui presentes hoje às 17 horas para a discussão desses projetos. Eu recebi um... Permite. Então, hoje, às 17 horas, fica alertado aí para todos os vereadores, também para quem nos assiste aí pela internet. Uma questão, já, senhor presidente. Mais uma discussão sobre as leis orçamentárias. Põe na vereadora José Cláudio. A vereadora Suzana, imagino que fez um convite aos secretários, pelo menos de obras, saúde, porque senão eu não vejo sentido de novo, sabe? Vim aqui para discutir com o Gleuber algumas coisas que seria de outros secretários. Mas será que vem? Era importante, eu até vou tentar fazer alguns contatos para tentar reforçar isso, porque senão é outra reunião, cancelando um monte de coisa e a gente não sai do lugar. Era só isso, senhor presidente. Ok. Cabe registrar aqui, igual a própria vereadora Suzane disse, que da última reunião todos foram convidados. Inclusive, convite este assinado pelo presidente da Casa, vereador Ivo Melo. Convidou a todos os secretários, convidou o procurador, convidou o próprio prefeito e, infelizmente, não vieram ninguém. Projeto de lei 134, também de autoria do Executivo. Pergunto ao vereador Márcio Ferreira se ele tem algum comentário sobre esse assunto, quanto representante do governo. Senhor presidente, na verdade, eu sugiro que nós, através da sua presidência, possa ser encaminhado ofício à prefeitura, ao chefe do executivo, que encaminhe
alguém pertinente da pasta para que possa discorrer do assunto, porque trata-se de um assunto um pouco polêmico e nós precisamos de fazer uma discussão mais abrangente sobre o assunto. Ok, sugestão inclusive acolhida, vou providenciar assim um ofício. Lembrando que realmente esse projeto de lei 134 está modificando a lei do EIVE, né, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, e pode trazer consequências aí, ou questionáveis, ou positivos, ou negativos, vai depender de cada interpretação, obviamente, mas tem que ser amplamente debatido esse assunto. É uma lei de grande importância. Projeto de lei 135, de autoria do vereador José Cláudio, caso mesmo queira se manifestar. Senhor presidente, o projeto declarando como utilidade pública, né, a Associação Cultural e Social Sonho Nosso, ele foi todo documentado dentro do que pede aí, né, a exigência da casa, e só fica no aguardo do parecer. Ok. E, por fim, aqui o projeto de resolução 046, esse é de autoria da mesa diretora, pedindo autorização para descarte de uma série de bens móveis aqui de nossa Casa Legislativa. Ainda na semana passada, eu já tomei a liberdade de nomear o vereador Zé Cláudio como relator desse projeto, tendo em vista que o Henry e a Suzane também fazem parte da mesa diretora e não podem fazer o relatório do projeto por eles mesmos assinado. Então, só confirmar mesmo com o vereador Zé Cláudio que sobre a nomeação e se ele já iniciou algum tipo de trabalho a respeito desse assunto. Vereador César, eu estou aguardando, eu queria que ou a mesa diretora, que é a autora do projeto, ou os membros do Legislativo, os funcionários, aqui está a Josiele, o Christian, a Isabela, a Rosimeire, que pudesse estar presente para discutirmos aqui. Esse projeto carece de uma discussão. E eu queria ter, por gentileza, a presença deles para essa discussão. No caso, para agora? A apresentação. Para agora, de preferência. Eu até estranhei de não estar. E talvez a própria mesa diretora, o Henry, a vereadora Suzane, que assinaram, possa me esclarecer algumas coisas. Teria como alguém chamar a Rose? A Rose também assinou. A Rose também, sim. Também assinou? Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Wagner. Gostaria de pedir dispensa do plenário devido a uma agenda que eu tenho na polícia agora, às 11h30. Destacando aqui que é somente esse agora, esse projeto de resolução, e já temos por encerrado aqui a nossa pauta, salvo se algum vereador tiver alguma outra situação aí. Doutora Rose, em relação ao projeto de resolução 046, do descarte dos bens móveis, eu nomeei o vereador Zé Cláudio como relator, uma vez que a Suzane e o Henry são da mesa diretora, e o mesmo vem pedir aqui a sua presença para discorrer um pouquinho sobre o teor desse projeto. Gabriel, leva arroz para mim. Primeiramente, bom dia a todos, ao presidente dessa sessão, os vereadores, público presente, funcionários da casa. Peço desculpa até por não acompanhar, estou tentando fechar os últimos detalhes para a gente concluir o ano, então está um pouco corrido. Mas esse projeto de resolução, que trata sobre descartes de bens móveis, né, que estão inutilizados, eles estão todos amontoados no anexo da Câmara, o que ainda dava para ser utilizado. Alguns vereadores solicitaram empréstimo, foram alguns para gabinetes externos, e estão até sendo devolvidos, esses que ainda a gente consegue utilizar. Os outros são materiais antigos, que não houveram descartes no decorrer do ano e ficaram jogados. Então, a gente tem que fazer esses descartes para atualizar o inventário de bens da Câmara. Então, a gente faz esse descarte por meio da resolução, né, um projeto de resolução, uma vez que trata de assunto interno, e, posterior, a gente encaminha para a SCAL, que é responsável por fazer todo o acompanhamento de numeração de patrimônio, para dar baixa nesses restos, né,
de bens móveis e a gente conseguir fechar e publicizar todos os bens móveis que é de propriedade da Câmara. Só que nós estamos com essa pendência desses bens, inclusive, que vem de outros anos, não só 2019. Vereador Rose, vereadora, promovi você a vereadora agora. Eu não sei se é promoção, não. Duas vezes já, hein? Acho que é melhor continuar procuradora. Procuradora, até com a sua fala final, regularizar a pendência de outros anos. Isso já me preocupa um pouquinho, tá? Uhum. E da gente atribuir essa responsabilidade para a gente agora. Isso é uma preocupação. Outra, que quando eu olho os bens, eu vejo aqui vasilhame de GLP, 13 quilos, provavelmente um botijão de gás. Eu acho que é um bem passível de doação, que todos interessariam. Se eu olhar, eu vejo as bandeiras, que não poderia ser nesse processo. Eu imagino que para as bandeiras tem todo um protocolo, tem todo um cerimonial até para a destruição. Eu também não vejo, a princípio, isso está para me fundamentar, te ajudar, para que você me ajude a fundamentar para o relatório. Móveis. Eles estão, a informação é que todos estão sem nenhuma condição. Como relator, e eu também convidaria a comissão para que a gente fosse visitar o espaço onde esses móveis e eletrônicos estão. Eu vi também que a gente, se não foi apresentado aqui no projeto, um protocolo de descarte ou um protocolo de doação. São muitos bens, é muita coisa. E vou mais ainda. Tem alguma coisa do acervo? Quando eu digo acervo, algum móvel dessa casa que é histórico. É um outro procedimento que a gente precisa fazer. Eu cito como exemplo, na nossa sala aqui de comissões, é uma sala maravilhosa, ela era. Tinha uma mesa histórica, um mesão de madeira, com as cadeiras que harmonizavam. Olha a nossa sala de comissão hoje. Aquela mesa, né, foi trocada, o presidente tem prerrogativa para trocar os móveis, não precisou passar por essa casa esse pedido. Mas e aquela mesa, ela está lá também? Né? Tem aqui algumas cadeiras que a gente vê, nem cadeiras, são bancos. E esse banco é interessante que se você abrir o assento, subir o assento dele, ele tem um guarda-coisas, vamos chamar assim. Eu sei que são móveis históricos, porque datam de muitos anos dessa casa. Não sei se vocês sabem, os nossos requerimentos, todos esses documentos que nós criamos, isso vira história. Imagina mais os nossos móveis. Né? Nós temos móveis que não são históricos, então nós temos vários protocolos que precisam ser seguidos. E eu queria deixar ainda antes, se for possível, que retirasse até a resolução, avaliasse até para voltar ela mais robusta. Eu vi que anexou uma segunda parte onde coloca os valores dos bens, mas está faltando alguma coisa para complementar. Retira a primeira, coloca só a segunda, depois eu queria que desse uma olhada. E vou um pouquinho além ainda. Nós temos várias entidades que talvez pudesse fazer um leilão com esse material, ou mesmo tentar aproveitá-los, reformando, né? Alguns que não tiver condições, tudo bem que fosse descartado no final. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso por blocos, sabe? Uma sugestão. Cadeiras, mesa, eletroeletrônicos, e sim, abrir-se ainda, eu acho que nós temos condições para divulgar isso, que entidades interessadas se inscrevessem e falavam, eu quero 5 computadores. Foi lá, visitou, eu quero 5. Fizesse um pedido formal de doação a essa casa, a gente pegaria isso, comporia esse projeto. Então, em vez só de descartar, eu queria que se pudesse alterar o projeto para que fossem doados. Nós, Cláudio, mas doar lá um monte de cadeiras quebradas lá no final, aí a gente vai ver lá, não uma relação tão grande como está. Tomara, né, que a gente encontre todos lá, porque se não tiver lá, nós já cometemos uma irregularidade, né, de toda essa lista de bens, para que nós aqui que vamos aprovar esse projeto de resolução façamos bem feito. Tá bom? Eu não sei, dentro de tudo isso aí que eu estou trazendo, se a senhora pode acrescentar mais alguma coisa. Sim, só para reforçar até mesmo a fala do senhor, eu acho interessante, sim,
até no bojo do projeto é colocado o local onde encontram-se, né, Sim. os bens, exatamente para avaliação, a análise de todos os bens que estão sendo inseridos para descartes, a existência deles, né. Nós temos aqui o acompanhamento, tanto é que esse anexo aí é da Comissão Permanente de Patrimônio Público, que são os responsáveis por essas análises, né? E nós temos o acompanhamento nessa comissão aí até do servidor Ronaldinho, que já está há bastante tempo aqui. Hoje ele não faz parte dessa comissão, mas ele é um dos que tem nos ajudado muito ao levantamento e atualização desses bens. Todos esses materiais que estão lá, e aí vai ser possível a verificação, eles estão totalmente inutilizáveis. Então, lá, assim, você não encontra uma CPU completa, que você só reforma ela, você encontra parte de uma CPU que não tem aproveitamento, uma vez que foi analisado junto ao setor de informática, entendeu? E assim vai. As cadeiras lá, algumas não têm pés, outras têm o pé, mas não tem o assento e só está o ferro, entendeu? Sim, é possível talvez colocar almofada, aí tem que analisar isso. Mas são sim, reformas que a Câmara não conseguiria arcar e talvez ficaria muito mais alto o gasto para a Câmara do que adquirir um novo material, correto? É possível a gente fazer, talvez, essa diligência, né, considerar como diligência. A comissão pede a prorrogação próximo do término do prazo para apresentar o relatório, né? Até porque a gente está entrando no período próximo aí do recesso parlamentar, então acho que isso não vai ser o problema. Mas o que foi feito? A comissão já avisou à mesa, olha, a mesa diretora, esses materiais, essa relação de materiais são os materiais que a gente percebeu que não houve o descarte, existe o resto dele aqui na Câmara e nós temos que atualizar porque o inventário da Câmara não está atualizado. Então, nós precisamos corrigir isso. Segundo, além desses materiais, esses outros que são antigos, né, mesa, essa cadeira que foi mencionada pelo senhor, não está nessa relação. Eles não estão. O que estão mesmo, a maioria aí que o senhor vai verificar é cadeira giratória, resto de cadeira giratória, resto de CPU, mesas dessas mesmo modelo que a gente tinha nos gabinetes e aqui na administração. Então, esses materiais, esses móveis antigos, eles não estão colocados aí, inseridos nessa relação. Até porque a intenção do presidente atual é tentar recuperá-los, assim como foi feito da mesa da presidência, das cadeiras que estão hoje na recepção e as outras que não tiveram como recuperar de imediato, porque o gasto dela vai ser um pouco maior. Não é simplesmente pregar ou lixar ela para recuperar a tinta, entendeu? Mas não estão colocados aí nessa lista. E aí já fica de imediato para a comissão verificar a data possível, a comissão acompanhar essa verificação, a gente fazer um outro relatório, anexar, isso daí não vai ser o problema. Tá. Nós precisamos corrigir, tá, mesmo que seja dos outros anos, a responsabilidade ela passa. Qual o risco tem da gente não encontrar algum desses bens lá? Nenhum. Não? Então, Nenhum. Isso é bom. Por exemplo, tem bens que eu volto a falar no próprio botijão de gás, ventiladores. Tem bens aqui que eu acho que talvez seja possível, isso é para chamar a atenção da comissão e os demais vereadores, de doação. Eu não digo nem da casa arrumar, mas que doasse isso, Sim. até para legitimar o que a gente está fazendo, né? Porque só descarte e fazer um pente fino em cada um deles para entregar. Então, se uma entidade vai lá, quer os computadores, quer isso, quer aquilo, para tirar peça, seria interessante dar terceiro setor aí. Acho muito importante sua fala. A gente que tem um trabalho aí e tem visitado as associações, às vezes pouco para a gente é muito para eles. Sim. Então, se existisse a possibilidade, Rosa, de fazer um dia de visitação mesmo, separa lá o que a gente tem. Se a entidade achar que é interessante aquilo, até em forma de reformar, por exemplo, às vezes a Câmara não tem interesse em reformar, mas põe uma roda na cadeira. Às vezes a associação tem interesse de reformar, uma mesa, uma cadeira, faz toda a diferença para esses trabalhos sociais aí. Se existisse essa possibilidade, fazer um dia de visitação. As entidades vinham, olhavam o que tem interesse, aí depois, não sei qual que é o processo para poder adquirir a doação, e aí ver o que é interessante, e depois que fizer esse processo, o que sobrar, aí joga fora. Exatamente, Paulo, era para a gente fazer um protocolo
Protocolo de doação. Abrimos isso, divulgamos para entidades organizadas, certinho, elas se podem visitar, elas formalizam um pedido daquele material que elas querem, esse pedido vem para casa, que aí a gente valida isso, sabe? E não uma relação tão grande dessa, a gente mandar tudo para descarte. Tá? Aí eu vejo que é interessante, talvez, alterar aqui para doação e depois descarte. Na verdade, a doação, o projeto de doação tem que ser a consequência de toda uma análise, e inclusive de entidades ou associações interessadas para isso. Sim. E como que seria essa escolha, para qual entidade? Porque aí a gente pode ter, por exemplo, uma cadeira que só falta colocar um pé. Não é o caso, Sim. Vocês vão verificar. Mas aí aparece 10 entidades querendo essa cadeira. Como que vai ser a análise? A gente cria uma norma, vamos pensar, Sim, vamos mas aí isso. é exatamente isso. Então, não é possível nós, de imediato, alterarmos o projeto, porque o projeto ele tem que vir de forma objetiva e certa. Então, se a doação vai ser para a entidade A, no próprio projeto tem que estar mencionado. Entidade doa-se o imóvel tal para a entidade A, para que seja analisado pelas comissões aqui e aprovado em plenário. Tá, eu sugeria, mais uma vez, então, que se pudesse retirar para a gente fazer isso na frente. Eu ainda não visitei, quero até agendar essa visita, queria que a comissão fosse, Sim. Porque se ele for igual ele está, eu não estou confortável, e eu já falaria que meu relatório, a princípio, não seria positivo, não. Em primeiro momento, sem eu ver os bens. Mas aí fica a critério aí do presidente da comissão, como que ele vai tramitar o projeto. Se é para trabalhar e fazer o parecer, eu vou fazer a visita e faço. Vamos, né, caminhar com a tramitação normal. Se não tiver condições de fazer um relatório, a gente faz o adiamento sem problema algum. Mas não vou adiar agora de imediato, não. Até mesmo para você ter uma noção, né, do que tem lá ou não. Eu, curiosamente, estive lá na semana passada, que eu precisei de uma mesinha para o meu gabinete, e, de fato, lá tem muita coisa. E eu percebo que lá está muito embolado. Se você for lá hoje, você vai ver, está tudo um em cima do outro, assim, uma emboleira danada. O primeiro passo seria tirar tudo do quartinho onde está, tem aquele salão lá à frente lá, e colocar de forma separada, para poder ter essa análise melhor. Mas voltando ao projeto em si, né, que carece de um relatório, votação, tramitação, a gente vai caminhando com ele normal aqui, se houver necessidade, a gente tira ele de pauta, a gente adia. Tenho certeza que o presidente Ivo Melo também não vai querer votar isso a todo custo, de qualquer jeito, antes do encerrar do ano, não. Até porque não tem razão de correr, né? Imagino que não tenha pressa nisso. As minhas considerações aqui... E por fim, tenho certeza que tive uma boa escolha aí do relator, que vai olhar com afinco aí cada parafuso lá para a gente. Eu acho que não vai dar para ser cada parafuso, mas eu convido vocês para que venha a comissão, né, que vai ter a responsabilidade de votar, ver com a doutora Rose qual o horário que a gente pode ir lá, se precisar de abrir um pouco mais isso para a gente ter uma visão real, que abra, para a gente fazer uma amostragem de alguns bens aqui, entendeu? Para que a gente realmente faça certo e pensar. Eu não sei se só o descarte assim, se a gente pode ficar aí depois passivo de alguma, se nós estamos dentro do... Eu não encontrei no nosso regimento interno específico alguma coisa sobre isso. Isso me preocupou, né? Se com que base que nós estamos fazendo, de outras casas, que inclusive eu quero consultar. Por isso que eu volto. Um sistema normal de bens públicos era que eles fossem doados. Volto nas bandeiras. Eu tenho certeza que tem entidades que vai ter interesse nesses bens, nas questões. Tá? Ok. Algum outro comentário final para o encerramento Só da uma reunião? visita. Desculpa, César. Você me fala um horário que eu poderia, Rose, com mais tempo para visitá-lo? Que talvez o ideal que seja até lá para quarta-feira, para que eu tenha tempo de fazer o parecer. Sim. Ou se eu já puder ir lá agora, depois da reunião, também vou. Eu só preciso confirmar o servidor para acompanhá-lo, até porque está fechado naquela parte onde seria o PROCON, foi guardado ali, foi colocado lá. Mas é possível sim, logo de imediato, ao término da reunião, já verifico, se o senhor quiser descer lá, com De certeza. preferência, alguém que saiba me mostrar alguma coisa pontual, Perfeito. que eu vou querer ver, Sim, tá bom? perfeito. Obrigado. O botijão. Por isso que me chamou a atenção que está aqui. Possivelmente, na próxima semana, a gente deve ter a última reunião de comissões,
pode ser que tenha alguma, né, alguma outra situação, venha alguma situação extraordinária também, mas as coisas caminham para que a próxima semana, né, Rose, seja a última semana aqui de trabalhos, tanto da comissão quanto também de plenário, motivo pelo qual o vereador Binga chegou, motivo pelo qual eu peço a todos, mas Marcelino está escondido ali, peço a todos os pares aí para empenharem nessa questão, principalmente, né, da LOA e do PPA, se vai apresentar alguma emenda ou não, os outros projetos, né, que estão aqui em pauta, o 071, a própria questão também dessas resoluções, para a gente ver se a gente consegue encerrar a pauta aí na próxima semana. Se tiver algum problema, a gente faz o adiamento aí e marca outra data. Mas vamos tentar trabalhar com a última semana aí, para encerrar os trabalhos e encerrar os projetos da pauta. Tá, Okay? só por questão, presidente, por que eu estou trazendo isso e estou trazendo essa discussão? Talvez para alguns possa ser tão bobeira, né? Mas eu acho que é sério, porque se não tem o bem, se esse bem sumiu, não é responsabilidade dessa casa, nós temos que fazer um outro relatório. Bens não encontrados, pronto. E dar baixa sim, né? Mas não podemos dar baixa como nós validamos todas essas baixas juntas. De novo, eu não estou falando que está faltando ou não, mas é comum sim, nessa forma aí da gente usar um bem e ele depois não está aqui. Ventiladores, um monte de coisa. O objetivo é preservar essa casa, fazer o que é correto e ter coragem de fazer o que é certo. Não achou bem, não acha. Não vamos por cima, simplesmente só fechar. E também não simplesmente descartar. Eu acho que isso precisaria ser doado, boa parte desse material lá. Está aí, essa a minha ponderação e fica aguardando então. Então, não havendo mais assuntos serem tratados, em nome de Deus, o Padroeiro de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião de comissões.